No próximo dia 31 de outubro serão celebrados os 503 anos da Reforma Protestante. E passado tanto tempo, é importante refletirmos sobre os ensinos relembrados a partir desse acontecimento tão marcante na história. O meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de compartilhar sobre esse assunto com você, à luz do que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. O destaque da reforma é dado no período do século XVI, tendo como principal personagem o monge alemão Martinho Lutero. Mas é importante destacar que Lutero não foi o único reformador. Antes dele, pessoas também se levantaram e posterior a Lutero, outros também surgiram. E é importante destacar também que o que os reformadores trouxeram não foi nada novo. O que trouxeram, na verdade, foi a lembrança de coisas que haviam sido esquecidas, de práticas que estavam sendo negligenciadas, conforme o que a Palavra de Deus ensinava. Os reformadores trouxeram conceitos e verdades esquecidos, principalmente pela igreja daquele contexto. Dentre os vários ensinos relembrados pelos reformadores, hoje eu gostaria de destacar apenas um: o ensino do sacerdócio universal de todos os crentes. O que significava esse ensino? Bom, conforme o Antigo Testamento nos ensina, um sacerdote era um mediador entre Deus e o povo. O sacerdote oferecia sacrifícios e orava pelo povo. Contudo, além dos sacerdotes não serem homens perfeitos, os sacrifícios que ofereciam não tinham efeito permanente. Sendo assim, a função sacerdotal no Antigo Testamento apontava para o que haveria de acontecer por meio de Jesus Cristo. Ele seria o sumo sacerdote e a oferta de sacrifício vinda a partir da própria entrega de Cristo na cruz seria o sacrifício definitivo, que nos possibilitaria ter livre acesso a Deus. A Bíblia nos dá testemunho disso, por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando o apóstolo diz: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." O que essa verdade, relembrada por Lutero e os outros reformadores, tem a nos ensinar? O primeiro ponto a ser destacado é que através do sacrifício na cruz, todos aqueles que confiam no que Jesus fez têm livre acesso ao Pai. Isso é importante de ser destacado, pois no contexto em que os reformadores viveram, especialmente Lutero, havia o conceito de que algumas classes eram mais importantes do que outras. O clero tinha mais acesso a Deus do que os outros comerciantes, outros membros da igreja, outras pessoas que viviam na sociedade. O que Lutero e os reformadores relembram é que, a partir do que a Palavra de Deus nos ensina, o que Cristo fez possibilita com que todas as pessoas que creem nele como único e suficiente Salvador tenham livre acesso a Deus. Nós podemos orar a Deus livremente. Nós podemos orar não somente por nós, mas pelas pessoas ao nosso redor. Nós podemos pregar a palavra. Nós podemos ler a Bíblia. Isso sem a intermediação de outra pessoa. Outras pessoas podem nos ajudar, mas não dependemos dela para nos achegarmos até Deus, para nos aproximarmos dele. O segundo ensinamento é que, a partir do conceito do sacerdócio universal, nós somos conectados à ideia de que servimos uns aos outros. Ninguém é sacerdote para si mesmo. Um sacerdote necessariamente servia ao seu próximo. A ideia de que podemos nos aproximar de Deus livremente graças ao que Jesus Cristo fez não significa que não precisamos uns dos outros. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que, através da nossa demonstração de amor para com as pessoas ao nosso redor, as pessoas nos reconheceriam como discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia diz ainda mais. Ela diz que é impossível nós amarmos a Deus a quem nós não vemos e odiarmos o nosso irmão a quem vemos. Se amamos a Deus, que é invisível, também devemos amar o nosso irmão, que é visível. A Bíblia nos ensina a servir ao nosso próximo, a preferir dar honra ao outro mais do que a nós mesmos. Eis então a importância de estarmos unidos como igreja, como corpo de Cristo. Pois unidos, mesmo com as nossas dificuldades e desafios, nós, caminhando para o mesmo propósito, para o mesmo alvo
de conhecermos cada vez mais Jesus e nos assemelharmos a Ele, assim nós representaremos o reino de Deus. Nós seremos essa agência do reino de Deus no mundo, para que pessoas que ainda vivem nas trevas possam ser retiradas de lá e assim conhecerem a maravilhosa luz que vem por meio de Deus. A essência do nosso próprio Deus representa essa unidade em meio à diversidade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes, mas com uma mesma essência, formando o nosso único Deus. Portanto, sacerdócio universal não significa estarmos indiferentes às pessoas, separados uns dos outros. Por fim, o conceito do sacerdócio universal nos lembra que os dons e talentos que nos foram confiados por Deus são os meios pelos quais Ele deseja nos usar. Isso significa que na sua profissão você pode ser um sacerdote. Isso significa que se você é uma dona de casa, se você trabalha na rua, se você trabalha dentro de um escritório, se você executa algum esporte, se você ensina alguma pessoa, você que toca algum instrumento, você que ainda é estudante, você que ajuda a salvar vidas. Tudo o que fazemos que glorifica a Deus, tudo o que fazemos que beneficia ao nosso próximo e que corresponde com aquilo que as Escrituras nos ensinam, tudo isso pode ser usado para servir a Deus, para que assim todos nós sejamos sacerdotes. Não apenas aquele que está dentro da igreja, não apenas aquele que toma o microfone para falar. Não, todos somos sacerdotes diante de Deus. Todos podemos servir a Deus, compartilhando a palavra, lendo a Bíblia, para que assim aqueles que não o conhecem possam verdadeiramente conhecê-lo. Não despreze os dons e talentos que Deus te confiou. Ele, enquanto nosso Criador, sabe a melhor maneira com a qual nós podemos representá-lo. Para concluirmos, mais um aniversário da Reforma se aproxima. E essa data vai se repetir muitas vezes enquanto aqui estivermos com vida neste mundo. No entanto, qual será a nossa reação? É importante destacarmos que caso não aprendamos com os erros cometidos lá atrás, é bem provável que vamos cometê-los novamente no tempo presente, e isso terá implicações no futuro. Deus nos permite ter livre acesso a Ele. O que temos feito com essa liberdade? O que temos feito com esse princípio bíblico? Os reformadores lutaram para que essa verdade fosse trazida novamente às nossas mentes. Nós precisamos lutar e expressar essa verdade por meio das nossas ações nos dias de hoje. Que o Senhor possa te abençoar e que a graça dele possa te fazer um verdadeiro sacerdote. Tudo isso para o nosso bem e para a glória dele.